por essa geração nova que o Senhor tem levantado. Somos tão gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na família Ágape. Obrigado, Jesus. Deus, que o Senhor continue derramando toda a graça, toda a unção, toda a sabedoria sobre eles, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor os ergam como caniços agitados pelo vento, com uma mensagem fresca, mensagem do Evangelho, para essa geração e para esse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, porque nós cremos que nós vamos ver um tempo muito poderoso na terra. Irmãos, existem pessoas que carregam um legado muito poderoso, que elas estão voltando para a casa do papai. Alguns dias atrás, a Ludmila Ferber voltou para a casa do pai. Ontem foi o pastor Dave Robertson. Talvez assim, nesses últimos 10 anos, foi o pastor que mais influenciou a minha vida. Que legado de vida no Espírito, que legado de entender a obra do Espírito, andar em fé, andar no poder do Espírito Santo. Que tremendo. E eu creio que existe um manto que está caindo sobre essa nova geração. Existem legados que estão sendo compartilhados. Pregadores serão levantados no poder, na unção do Espírito Santo. Pessoas que vão ensinar com autoridade, que vão pregar com autoridade, que vão pastorear com autoridade. E esse é um tempo que nós precisamos fazer esse papel. Nós precisamos de dar os nossos ombros para que essa nova geração possa pisar e enxergar mais alto, ver mais longe e alcançar lugares que nós não alcançamos. Então eu fico muito empolgado, sabe, de poder não só ter vivido, né? Nós estamos vivendo o nosso ministério, mas esse é um tempo, queridos, de passar o bastão. Esse é o tempo de levantar uma nova geração que vai impactar o planeta Terra. Porque estejam certos disso, nós vamos viver os melhores dias. Eu não estou dizendo que são dias fáceis, não. Esse ano vai ser uma guerra. Mas vai ser um ano muito poderoso. Vai ser muito poderoso. Viu, guerreiro? Então, falando para essa nova geração aqui, pegando o Artuzão aqui, representando essa turma, continuem vigorosos, valentes. Deus é com vocês. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, falar que muito feliz com o convite, muito bom estar aqui. Eu me sinto de verdade em casa aqui no Ágape, né, por todos esses anos, e de verdade fico muito feliz de poder compartilhar hoje aqui com vocês. Eu tenho uma palavra simples, objetiva, mas eu acredito que é algo que Jesus tem falado comigo nesses últimos tempos, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos 4, eu vou ler do versículo 35 adiante. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam.
Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez completa bonança. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu queria fechar aí. Eu queria falar um pouco hoje sobre a perspectiva da fé e até dentro disso que o apóstolo até começou falando aqui hoje a respeito de... Eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida do Evangelho é nós entendermos a nossa identidade. Quando nós entendemos quem nós somos, aí sim nós podemos nos mover. É muito perigoso quando as pessoas elas querem começar a fazer algumas coisas antes delas entenderem quem elas realmente são. A identidade, ter uma identidade firmada, isso é extremamente importante para você se mover com quem você realmente é. Se você for ver os discípulos, eles estavam numa situação onde Jesus falou: cara, vamos para o outro lado. E aí eles pegaram e ali, dentro da situação, o texto fala e o barco foi começando a se encher de água. E é verdade que os discípulos começaram a olhar para o que estava fora do barco, a situação que eles estavam vivendo. E eles chegaram e falaram: e vamos acordar ele. E quando eles acordam Jesus, cara, se você for ver, eles estão achando ruim com Jesus. Eles estão falando: Mestre, não te importas? Olha o que nós estamos passando, não é possível, você não se importa. E olhando para essa perspectiva de identidade, quando você sabe quem você realmente é, você começa a pensar que você ter Jesus dentro do barco, mas você não ter a revelação certa de quem você é e de quem Jesus é, talvez não vai resolver seu problema. Eles tinham Jesus dentro do barco, mas a partir do momento que eles não sabiam quem eles eram e a revelação certa de Jesus na determinada situação que eles estavam vivendo, isso trouxe para eles o medo. E é interessante que quando Jesus levanta, ele resolve a situação, ele vira para eles e fala assim: por que vocês ainda têm tanto medo? Ainda não têm fé? E é muito interessante que Jesus ele tem nos chamado para nós crermos de uma forma correta. Jesus ele tem nos chamado para viver crendo com uma perspectiva certa. É interessante que às vezes duas pessoas elas podem entrar na igreja no mesmo ano, duas pessoas elas podem frequentar a mesma igreja, mas quando você tem uma perspectiva de crer da forma correta, isso influencia diretamente os seus dias, os seus resultados, a sua família. Quando você tem um entendimento certo de quem você é em Jesus, cara, isso muda. Às vezes tem pessoas que elas estão há anos na igreja e até hoje elas não entenderam que é sobre Ele. Então, para os discípulos, simplesmente ter Jesus dentro do barco, mas não ter o entendimento certo da revelação sobre Ele, ainda assim trouxe pavor, trouxe desespero. E hoje, quando nós começamos a olhar como que uma perspectiva errada a respeito, um entendimento errado a respeito de quem Jesus é, como que isso gera incredulidade. É interessante que Mateus 13:54 fala assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde ele vem? De onde ele vem? De onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Como eles não conseguiram entender quem Jesus era, eles falavam: cara, esse aí não é o filho do carpinteiro? Cara, esse não são esses os seus irmãos? Como pode? Então, como eles tinham uma visão errada de quem Jesus era, eles não conseguiam crer da forma correta. E por conta disso, a Bíblia fala no versículo 58.
Ele não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Quando você crê de uma forma errada, você acaba comprometendo até mesmo os seus resultados, sabe? Eu vejo que Jesus ele tem nos chamado para esse lugar de fé. Jesus ele tem nos chamado para esse lugar de crer. Eu lembro que uma determinada situação na minha vida, eu estava numa situação que eu virava para Deus ali nos meus momentos de oração, no meu dia a dia, e falava: Jesus, eu estou num lugar, parece que eu estou num labirinto e eu não vejo a luz no fim do túnel. E eu continuei com essa oração por um tempo. Jesus, eu olho para aqui, eu não vejo luz no fim do túnel, eu olho para cá, não vejo solução. E eu orando, e eu lembro que um determinado dia Jesus me interrompeu na minha oração e falou assim: filho, eu não te chamei para ver luz no fim do túnel. Eu te chamei para crer. Nós não nos movemos por aquilo que nós conseguimos enxergar, mas nós nos movemos por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós acreditamos. E aí Jesus falou: olha, você não precisa ver luz no fim do túnel. Você precisa crer que eu sei que você está no túnel. E na hora certa eu apareço e te tiro. Então você deita e dorme. Então nesse lugar você deita e dorme. Nesse lugar você descansa. Porque não é mais, eu preciso ver uma saída para essa solução. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Amém? Amém. E nesse dia uma chave virou. Eu falei: então eu não preciso mais procurar uma saída para essa situação que eu estou vivendo. Eu só preciso crer que eu sei que Ele sabe o que eu estou vivendo. Foi isso que às vezes faltou nos discípulos ali. Eles estavam numa situação que eles poderiam ou crer, porque Jesus fala: vocês ainda não têm fé. Mas aí, quando eles não conseguiram identificar essa questão de identidade, que eles sabiam que eles eram filhos e filhos amados. Cara, quando você consegue entender o amor que te cerca, quando você consegue entender quem que você é, e eu afirmo para você, você é filho, você é filho. Quando você consegue ter essa percepção, o medo vai sendo substituído pela fé. Amém. E é interessante que tem um ditado que eles falam que o que os olhos não veem, o coração não sente. Às vezes as pessoas falam: não, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não, o que os olhos não veem. Mas eu quero te falar que no Evangelho é diferente. O que os olhos não veem, o nosso coração sente. Por mais que você esteja em uma determinada situação que você não esteja vendo, eu quero te falar, você pode continuar crendo. Porque você não é movido pelo que você consegue ver, nem por aquilo que você deixa de ver. Mas você é movido por aquilo que você é. Pelas palavras que tem sobre você. E isso tem total relevância. Ou nós colocamos o óculos do medo, ou nós colocamos o óculos da fé. E como que é interessante, como que um anula o outro. Da mesma forma que eu falei que o pessoal falou: mas esse não é o filho do carpinteiro? É os irmãos dele aqui. E aí fala que por conta da incredulidade, Jesus não conseguiu fazer muitos milagres no meio deles. Mas quando você olha de um outro lado, a mulher do fluxo de sangue, ela falou assim: cara, eu só preciso tocar nele. Ela falou: eu não preciso muito, eu não preciso que ele estenda as mãos, não preciso que ele olhe. Ela falou: se eu apenas tocar, eu sei que eu vou ser curado. A mulher do fluxo de sangue, ela teve a percepção certa de quem Jesus era. E é interessante que como que Deus responde à nossa fé. Como que Deus responde à nossa fé. E ela falou: olha, eu só preciso tocar. E quando ela toca, automaticamente, na mesma hora ela é curada. Na mesma hora ela é curada. Deus, ele responde à sua fé. Então, ou nós iremos colocar, principalmente nos dias de hoje, ou nós iremos colocar os óculos do medo, que achar que tudo vai piorar, que as coisas estão cada vez mais complicadas, que não tem saída, que não tem solução, ou nós iremos colocar o óculos da fé e nós iremos declarar a palavra de vida por aquilo que nós acreditamos. Ou nós iremos colocar um óculos e falar: cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, eu não sei se a minha família vai ser isso. E o medo, ele traz dúvida, e a fé, ela traz certeza. Quando você coloca os óculos da fé, você consegue ver e andar com aquele que tem certeza. Amém. Cara, isso é tremendo, velho. Quando você consegue se mover nessa direção em fé, isso é tremendo. Eu vi uma vez um testemunho de um casal que eles estiveram lá, o médico falou: não, vocês não vão poder ter filhos. Isso abalou o casal. Não vão poder ter filho. E aí eles começaram um conflito interno: não vamos poder ter filho. E aí eles chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, a gente tem aqui um laudo que fala que nós não podemos engravidar. E aí ele falou: o que você acha que nós devemos fazer? Ele falou assim: sabe, vocês têm um quarto na sua casa?
Começa a montar um quarto, bebê. Começa a montar um quarto. Você vai crer nisso, ou você vai crer em quem você é, na identidade que você tem. Tem um lado falando, não pode engravidar. Então faz o seguinte, compra o berço e começa a montar o quarto. Essa é a perspectiva da fé. Você podia se pegar sobre aquilo e ficar chorando e falar, cara, a gente nunca vai ter uma família, não vamos ter filhos, não vamos ter... Ou você pode falar, eu creio naquilo que ele fala sobre mim. E eu vou andar como aquele que crê. Independente se fora do barco, se está chovendo e se mesmo se a água estiver entrando, eu sei quem eu sou nele, eu sei quem ele é. Isso. E essa questão que Romanos 8:32. Romanos 8:32. Queria ler aqui para vocês, Romanos 8:32. Quando você lê Romanos 8:32, velho, é impossível isso não encher seu coração. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus nos deu Jesus, nós ainda estamos ansiosos por conta de quê? Cara, ele não poupou nem mesmo o único filho. Será também que Jesus, ele não vai te dar junto com ele todas as coisas? E essa certeza que tem que ser a luz que te move. É interessante que quanto mais nós vivemos na presença, quanto mais confiança, é interessante que a confiança nos leva a crer. A confiança nos leva para um lugar de fé. E aquilo que traz confiança é justamente essa questão de identidade de filho. Como eu disse no início, é muito perigoso você querer se mover. É muito perigoso você querer fazer. É muito perigoso você querer desempenhar, antes de você entender realmente quem você é. Então foque em entender a sua identidade. É interessante que às vezes nós queremos começar um evangelho, uma vida com Deus, onde nós queremos falar, Jesus, eu te amo, Jesus. Cara, entenda uma coisa, o evangelho é de Jesus para você. Então a primeira marcha não é você falar o quanto você ama, mas é você declarar o quanto você é amado. E aí você responde isso em amor também. Então a gratidão nos leva a confiar. O primeiro passo para sermos gratos é nós entendermos que nós somos filhos. Entender que nós somos extremamente amados. O ponto de partida do evangelho é justamente isso, você entender o amor que tem sobre você. Interessante que Pedro, ele vira para Jesus, eu não vou te negar, não vou te trair, estamos juntos, e daqui, e Pedro vem com aquela conversa sobre Jesus, e Jesus fala para Pedro, daqui a pouco o galo vai cantar. O galo canta, Pedro nega, e depois eles têm um novo encontro. Sabe o que eu acredito que nesse novo encontro, Jesus quis deixar claro para Pedro? Pedro, o evangelho não é de Pedro para Jesus. Não é daquilo que você consegue fazer por mim. Mas o evangelho é de Jesus para Pedro. Entenda isso, o evangelho é de Jesus para você. E a partir do momento que você entende isso, entende essa identidade, entende esse valor, aí sim você pode se mover. Aí sim você entende realmente a sua identidade, aí sim você pode começar a querer fazer. E eu quero ler aqui com vocês também Êxodo 15:20. Até esse contextualizando. Moisés ele levantou para tirar o pessoal do Egito. E aí Moisés, como libertador, ele pega o pessoal e fala, olha, vamos. E aí tem toda aquela questão com o faraó, mas enfim ele consegue sair com o pessoal do Egito, e aí eles se encontram num determinado momento diante do mar. E é interessante que como que a falta de relacionamento e entendimento, como que a falta de percepção atrapalha até mesmo na vida prática. Você pega o pessoal quando eles estavam sendo escravizados, quando eles chegam diante do mar, eles falam assim, por que será que Deus trouxe a gente até aqui? Será que a gente não podia morrer lá como escravo? Será que não tinha cemitério lá? Agora fugimos, chegamos aqui, o mar está aqui, o que nós vamos fazer? Não tem agora mais saída, para onde que nós vamos correr? Era preferível ter ficado por lá.
E aí o que acontece? O mar abre. E quando o mar se abre, eles atravessam. E aí eles atravessam e os inimigos são todos mortos ali. O mar volta, como vocês já sabem do texto. Se não te convido a ler Êxodo. E aí Miriam, o que ela faz? Ela pega o pandeiro e começa a celebrar a Deus. Falar, cara, os nossos inimigos foram mortos. E aí todo mundo começa a comemorar. E glória a Deus. E aí começou e agora estamos livres. Deus é muito bom. Só que eu entendo que na perspectiva da fé, quando nós entendemos a nossa identidade, Jesus ele tem nos convidado a tocar o pandeiro antes do mar abrir. Jesus ele tem nos convidado falando, olha, a gente, independente se tem um mar à frente, nós não vamos esperar primeiro vencer para depois comemorar. Nós iremos comemorar antes do mar abrir, porque nós temos a certeza que ele vai fazer. Nós temos a certeza de quem ele é. Nós temos a certeza principalmente de quem nós somos. Então nós não precisamos mais ficar diante do mar falando, ele trouxe a gente até aqui, era melhor ter morrido lá. Muito pelo contrário, ele fala, se ele nos trouxe até aqui, ele vai continuar fazendo o que ele começou. Se ele nos trouxe até aqui, ele vai concluir aquilo que ele começou. E várias vezes nós iremos ser colocados em lugares onde você vai ser testado, principalmente a sua fé. Várias vezes você vai estar num lugar que você vai chegar, às vezes começou a caminhar, você fala, agora vai virar, agora vai acontecer, agora eu vou. E de repente, quando você vê, o que está diante de você é um mar. E é nesse momento que nós temos que agir em fé. É nesse momento que nós temos que ter o entendimento correto do Evangelho. Mas Miriam, ela só comemorou depois que tudo se resolveu. Eu quero te falar, é um tempo, é um ano, é um ciclo, onde Deus tem nos chamado para tocar o pandeiro antes do mar abrir. Eu não sei qual o contexto que você tem passado, eu não sei como tem sido os seus dias. Eu ultimamente vivi dias que eu precisei falar, não, peraí, eu tenho duas opções. Eu vou colocar o óculos do medo e vou ficar desesperado, e vou ficar aflito, ou eu vou colocar o óculos da fé, e eu vou falar assim, independente, eu sei quem está comigo no barco. Eu não preciso apavorar. E aí toda vez que eu chego em situações que eu falo, olha o mar, eu falo, eu sei quem eu sou. Eu tenho certeza que eu não vou afundar. Independente da situação. Tanto o mar em Moisés, quanto o mar que os discípulos estavam com Jesus, as duas situações são propícias para nós exercitarmos a nossa fé. Quando nós cremos da forma correta, isso impulsiona a sua fé. Quando você crê da forma correta, isso impulsiona a sua fé. Então, independente da situação que você está vivendo, eu quero te falar, se mova como quem você é. Se está tudo muito bom, ótimo. Se não está, é mais uma oportunidade para você se mover como quem você é. Eu tenho um desafio disso, eu tenho um desafio financeiro, eu tenho um desafio familiar, eu tenho um desafio emocional, eu tenho um desafio dentro da minha casa. Cara, deixa eu te falar. Continue declarando, da mesma forma que eu contei o caso aqui, não podemos ter filho. O que você faz? Monta o quarto e começa a declarar. Está com uma enfermidade, algum conhecido, começa a declarar que ele já é curado. É interessante que quando nós temos uma perspectiva e nós cremos de uma forma correta, até a nossa oração muda. Porque quando você não tem o entendimento certo, você ora às vezes pedindo algo que você já ganhou. Quando você não tem a perspectiva certa, você anda como a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela entra ali no Mateus 6,6, entra no lugar, no secreto, e ela começa a orar por coisas que Jesus já te deu. Por coisas que Ele já te proporcionou. Olha o poder de crer corretamente. Então, se você está diante de uma enfermidade, você não ora mais, Deus, se for da sua vontade. Não, você declara, porque Ele já falou. Se a situação for financeira, você declara, porque você tem já a provisão. E eu te falo, velho, Deus responde à fé. Deus responde à fé. Independente da situação, independente da circunstância, Deus responde à sua fé.
quando nós nos movemos assim, eu tenho certeza que isso traz um grande impacto. É interessante quando você quando você convive com pessoas que são assim. Às vezes você fala assim, eu na situação desse cara, velho, eu tava assim, eu já tinha pulado o barco há muito tempo. Você fala assim, gente, como é que essa pessoa ainda... Meu Deus! Quando você convive com pessoas que elas entendem quem elas são, independente se o barco está enchendo de água, ela continua se posicionando como quem ela é. Porque ela tem a certeza. A fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. João 20, 24 fala assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. E aí Jesus fala, e eu entendo que é para os dias de hoje: pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe diz: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu entendo que essa palavra é para os nossos dias atuais. Pare de duvidar e creia. Independente da sua situação. Nesses dias, é algo que eu tenho vivido e por isso que eu trouxe essa mensagem aqui hoje. Pare de duvidar e creia. É um tempo onde nós iremos nos mover por aquilo que nós acreditamos, não por aquilo que nós vimos. Independente de qual seja a sua situação, pode tocar o pandeiro. É muito bom comemorar depois. Mas tem outro resultado você comemorar antes. Amém? Amém? Eu vejo que nesse tempo, nesse ano, nós iremos pisar em outros lugares baseado na nossa fé, baseado no nosso entendimento, baseado em quem nós somos. Então que nesse tempo, e é interessante, e eu queria fechar com isso, Mateus 6,6. Eu sempre falo aqui de Mateus 6,6. O pessoal do Calov já até sabe, se o Arthur for pregar, ele vai falar de Mateus 6,6. E Mateus 6,6 é interessante, que ele também nos leva para um lugar de perspectiva de fé. Porque ele fala que quando você ora ao seu Pai que não pode ser visto, entra no teu quarto, fechando a porta, e ora ao teu Pai que está em secreto. Algumas traduções falam o Pai que não pode ser visto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará abertamente. Invista o seu tempo no relacionamento. Invista o seu tempo edificando a sua fé. Amém? Amém. Eu queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Nós iremos nos mover de acordo com a identidade que nós temos. Nós iremos nos mover como filhos e filhos amados. Nós iremos nos mover como filhos e filhos supridos. Independente da situação que você esteja vivendo. Independente do tamanho da situação, do mar que está diante de você. Você pode começar a declarar as palavras certas. Se está com uma questão de enfermidade, declare cura. Se está
Se a necessidade é financeira, declare provisão. Ou você se desespera ou você crê. E hoje nós colocamos os óculos da fé. E nessa manhã nós colocamos os óculos da fé. Nós iremos caminhar como aqueles que já receberam. Situações adversas são ótimas oportunidades de nós declararmos fé. Essa manhã nós nos portamos com o entendimento certo do Evangelho, da graça. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado, Deus, por Jesus, que nos trouxe de volta para a comunhão. Obrigado pela essa identidade de filho. E nós não iremos temer, nós não iremos ficar apavorados. Nós não iremos pular do barco. Mas nós iremos declarar que Ele vai fazer. Nós somos perfeitamente supridos. Obrigado, Jesus. Eu queria orar com você aqui agora. Se você tem vivido qualquer situação que às vezes você fala, como eu falei, Deus, eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu olho para todos os lados, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu queria te falar a mesma coisa, a mesma experiência que eu tive. Se você não vê luz no fim do túnel, é porque você não foi chamado para ver, você foi chamado para crer. Independente da situação que você esteja passando, independente do momento que você está vivendo, você não precisa mais ver luz no fim do túnel. Você precisa crer que Ele sabe que você está no túnel. E na hora certa Ele vai aparecer e vai te tirar do túnel. Descansa no lugar que você está. Ah, mas está terrível, a situação está extremamente complicada. Deita e dorme. Não, mas eu não posso, eu tenho que me mover. Deita e dorme. Você não precisa ver saída. Ele sabe o que você está passando. Não precisa mais ver. Você precisa crer. Somente creia que você irá experimentar por meio da fé. Amém? Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque eu acredito que nós não iremos sair daqui da mesma forma como nós entramos. Nós iremos sair daqui cheios de fé naquilo que o Senhor tem feito e já fez por nós. Obrigado, Jesus, que possamos crer da forma correta, que possamos nos comportar de uma forma correta. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Nós te agradecemos. O Senhor é bom. Amém.
pra gente nessa semana. Nós estamos aí numa dica muito abençoada aqui na igreja de estarmos lendo a Bíblia, um plano de leitura bíblica aí para os próximos 2 anos. E Ezequiel fala assim: achando eu as tuas palavras, logo elas foram o gozo e alegria do meu coração. Arthur falou tremendamente aqui sobre fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É assim que nós treinamos os nossos ouvidos. E eu quero desafiar você nessa semana, nesse tempo de leitura bíblica, de você achar uma palavra. Uma palavra que você vai dizer assim: ela é minha. Deus falou comigo. Amém. A gente pode ler muita coisa. Você sabe que a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. É um livro vivo. Amém. Você pode estar lendo, relendo. De repente parece que algo salta daquele livro e enche o seu coração. Quando Deus fala com você. E o Arthurzão ministrando aqui, ele disse que não importa se tem uma luz no fim do túnel. Na verdade, sabe, a luz está com você. Qualquer lugar do túnel que você tiver, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Esse é o ponto. Então, foca nisso, Ache uma palavra de Deus. Tire os seus olhos de adversidades, circunstâncias, situações, necessidades. Talvez você está tão focado numa necessidade e você acha que você precisa disso, daquilo outro, mas o que você precisa é de uma palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de uma palavra que sai da boca de Deus. Quando você está lendo, é o Logos, é o conselho, é a mente de Deus. Mas de repente vem um rema, uma palavra específica, uma palavra falada, uma palavra que te faz andar sobre as águas, uma palavra que te faz viver um milagre, que te projeta para o sobrenatural. Então esse é o nosso para casa, não só para essa semana. Esse é o para casa da nossa vida. Achando eu as tuas palavras, logo elas foram o gozo e alegria do meu coração. Amém? Obrigado, Jesus, por essa reunião. A reunião termina, mas o culto continua. Obrigado por este amor maravilhoso que tem enchido os nossos corações. Obrigado porque o Espírito Santo derramou o seu amor nos nossos corações. Obrigado pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de revelação. Obrigado pelo seu guiar, Pai. Obrigado pela oportunidade de adorarmos juntos, de olharmos juntos para o autor e o consumador da nossa fé, a quem nós nos curvamos, a quem nós damos toda glória, toda honra, todo louvor e toda majestade. Eu libero uma palavra de vida, de graça, de favor para cada vida, cada família aqui representada, aqueles que nos acompanham na internet. Em nome de Jesus, eu quero declarar que essa semana será uma semana poderosa. A palavra de Deus vai se manifestar em verdade, vai se manifestar libertadora, fortalecedora, guiadora para a sua vida. E você vai experimentar o melhor de Deus, que é aquilo que a palavra de Deus faz por nós, faz em nós e faz através de nós. Muito obrigado, bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua
maravilhosa graça. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! Bom dia, queridos. Só para avisar que essa semana eu retomo a minha célula, tá? Eu achei melhor do que mandar mensagem, mas a gente está na quinta-feira, 8 horas, pela plataforma Bote Pray, tá? Tem outras células funcionando também pela mesma plataforma. Então essa semana eu retomo a célula. Deus abençoe.